A gente pode abrir o Word no texto que a gente estava usando na aula anterior. Nosso primeiro texto. Que é a taxa de desemprego no Brasil. Nessa aula, nós fizemos o seguinte. No nosso documento, na primeira aula, nós tivemos uma introdução em Word. Na segunda aula, criamos este documento, né? Com capa, com sumário. Aprendemos a trabalhar com sumário automático. Sabemos que o sumário automático só pega quando temos os títulos, né? Com estilos. Esses estilos aqui do Word. Aprendemos aqui a separar também nosso texto em coluna, criar gráfico, trabalhar com o Word Art, tabelas e prontos. Hoje a gente vai fazer o seguinte, vai estar trabalhando com ferramentas presentes no menu Layout da página, que não deixam de ser ferramentas importantes, são importantíssimas, e que vão agregar mais itens visuais interessantes ao nosso documento. Acho que a Jamile já caiu. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa no grupo. Então, vamos lá. Primeira coisa que aparece aqui pra gente são temas. Temas, cores, fontes, efeitos. Estes temas são temas para a página, mas geralmente a gente não costuma utilizar muito. Sumário e tudo, não usamos muito, porque já tem algumas formatações. E configurar página. Aqui em configurar página, aparece primeiro para a gente margens. E falando de Word, as margens são super importantes, porque geralmente quando a gente está estudando, em muitas escolas, pedem para que a gente faça ou crie, né, documentos, trabalhos com padrão ABNT. Ô, professora, só uma pergunta. Pode fazer. Ah, tá. Essa aula, a gente já fez ela ou é a mesma que a gente fez, só que você está acrescentando algumas coisas nela? Esse documento é um documento que a gente já usou na aula anterior. Ah, sim. É porque lá no grupo, eu não sei quem mandou, falou que a gente assistiu. Ah, não. Que a gente É assistiu. porque
aquela moça já fez esse módulo. Ah, sim. A Agora eu aula é entendi. diferente. Obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Aqui nas margens, nós já temos margens padrão. Última margem configurada, normal, estreita, moderada, larga e espelhada. São os tipos que nós temos. Podemos criar estilos do nosso próprio gosto ou do próprio padrão ABNT, que é muito usado em trabalhos, principalmente em escola e faculdade. Para estar fazendo a alteração do tamanho dessa margem, a gente vai vir em margens personalizadas. Clico aqui. E aparece margem superior, orientação, páginas e visualização. Aqui em margens, na parte superior, a gente vai estar adicionando 3. Lembrando que esse daqui é o modo, é o tipo, né, o exemplo de margem ABNT. Não é obrigatório vocês usarem sempre, beleza? Podem colocar o tamanho que vocês desejarem, claro. No padrão ABNT, a margem esquerda também é 3, superior e esquerda. E a margem inferior e direita tem um tamanho 2. Então, eu vou diminuir aqui para 2 e o de baixo também para 2. Se vocês preferirem, quiserem, a gente pode dar uma olhadinha depois na internet em algumas normas ABNT e montar um documento somente com essas normas para vocês pegarem mais a prática nelas, ok? A capa que nós fizemos, o sumário que nós fizemos e as margens são todas no padrão ABNT de formatação para trabalhos. A orientação do nosso texto, orientação aqui nas nossas informações, geralmente, quando a gente cria um documento cheio de texto, nós utilizamos a orientação retrato. É a orientação de uma folha A4 de pé, que a gente usa normalmente. Já a paisagem é uma folha A4 deitada, na forma horizontal. Então, tem como modificar também a orientação do nosso conteúdo, das páginas. Aqui em páginas, ele quer perguntar se é para fazer isso em várias páginas, normal. Se eu quero margem de espelho, 2 páginas por folha ou tipo livro. A gente vai deixar ele normal. Não quero margem espelho, nem 2 páginas por folha e nem livro. É normal. E a visualização mostra para a gente como vai ficar o nosso arquivo, o nosso tipo de conteúdo. E embaixo, o aplicar a quer perguntar se é na seção toda, no documento inteiro. Deste ponto em diante, como a gente está na primeira folha, ele também iria para o restante e no documento inteiro. Eu vou colocar aqui no documento inteiro. E vou dar um OK. A gente pode definir como padrão também. Quando eu faço sempre, toda vez eu tenho trabalho da faculdade, então eu já quero deixar assim, beleza. Ou então eu tenho trabalho da escola, todos os trabalhos é esse tipo de formatação. Quero definir como padrão.
A gente pode definir como padrão, que facilita o nosso trabalho também. Dou um OK. E pronto. Inicialmente, a gente pensa o seguinte, que quando eu adiciono a margem, vai aparecer aquela voltinha bonitinha que a gente faz no caderno, né? Pega a régua, marca a margem em volta das nossas linhas, da pauta do caderno. Porém, aqui no Word, é só o nosso texto que é redimensionado. A margem é só o espaço do início da página até o início do texto. É o espacinho que a gente vai ter. Do início, né, do final do texto até o final da página. O que a gente chama de margem, geralmente, que faz no caderno, no Word, é chamado de bordas. E são elas que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente vai colocar as bordas. E uma observação, as bordas não respeitam a largura e o tamanho da página. Somente o texto respeita isso. Aqui em orientação. A orientação que a gente viu lá no ícone da página é a mesma orientação que está aqui, que é retrato e paisagem. A gente pode precisar, em algum momento, de colocar algumas informações em uma folha paisagem e o restante em retrato. A gente pode fazer isso de forma tranquila. Vou mostrar para vocês também da seguinte forma. Vou descer aqui para baixo os textos. E esta página que está aqui, o gráfico e a Smart Art, eu vou tirar a imagem e vou colocá-la aqui para baixo. Pronto. Porque na hora que a gente virar, isso vai perder um pouco o tamanho aqui que ele tem. Por isso a gente já pode fazer isso desde o início aqui agora. Feito isso, eu vou clicar aqui no final do texto. Vou vir na ferramenta Quebras. E nós já utilizamos a quebra de página, mas nunca utilizamos outros tipos de quebra. A gente tem página normal, que a gente usou, coluna, quebra automática de texto, que seria para colocar uma imagem, por exemplo, no meio do texto, ou acima, no tópico superior, quebras de seção, próxima página, conteúdo, página par e página ímpar. A gente vai estar utilizando o tipo próxima página. Vou clicar em orientação e mudar para paisagem. Reparem que a de cima, a do meio aqui, ficou somente ela em paisagem e as outras em retrato. Pode ser que tenha aberto uma outra página. Se tiver aberta, é só vocês apagarem.
Vou colocar aqui o gráfico nessa página que está deitada. E também a Smart Art. Vou tirar o zoom para mostrar para vocês como está meu documento. Ó, só essa página deitada. E o restante de pé. Professora, eu não entendi essa parte de colocar as páginas, as páginas assim. Aqui no caso a gente vai colocar somente uma página no tipo retrato e o restante, no tipo paisagem e o restante em retrato. Quando vocês tiverem um conteúdo grande e precisarem colocar, por exemplo, essa informação em uma página que fique deitado. Vou dar um Ctrl Z para voltar aqui. Ó. Deu para entender, professora. Obrigada. Entendeu? Então, beleza. Então, em um lado, nós temos todo o documento. Ô, Mayra, como é que eu faço para poder excluir uma página? Você pode clicar nela e dar um delete. Se ela não for imediatamente, você vai dando delete até ela sumir. Só toma cuidado para não apagar o que tiver em outra página, beleza? Beleza, consegui aqui. Beleza. Então, assim que a gente consegue efetuando a quebra de página. Não pode ser outro tipo de quebra, beleza? Tem que ser o próxima página. Por isso, sempre a gente clica na página de cima. Clicou na de cima, efetua a quebra de página para a próxima, que dá certinho. Só ela que vai ser modificada. E aí, automaticamente, ele abre uma outra folha em branco embaixo, né? Aí é só a gente apagar. Do lado da orientação, nós temos o tamanho. O tamanho nós não vamos modificar. Mas por que ele está aqui, né? Se eu não vou modificar, o que eu vou fazer com esse tamanho aqui? No Word, em outros programas também, nós temos a alternativa de tamanho para definir para o programa em qual tipo de folha eu vou estar fazendo a impressão. Por exemplo, às vezes, em empresas, a gente não vai imprimir documentos somente em folha 4. Vai ser necessário outros tipos de folha. Às vezes, para a escola mesmo, vocês não vão imprimir uma folha 4, vai imprimir em outro tipo de folha. Então, é aqui que eu vou especificar para o Word em qual folha eu vou fazer a impressão. Por que é necessário fazer isso? Cada folha tem tamanhos diferentes. A folha 4, por exemplo, ela tem 210 de largura por 297 de altura. Isso é em milímetros. Em centímetros é 21 por 29,7. Tem outras aqui, outros tamanhos. A folha 3, por exemplo, ela tem o tamanho de 297 por 420 ou 29,7 por 42.
Então, são folhas com tamanhos diferentes. E é necessário informar não só para o Word, né, os tipos de folha de tamanho que nós vamos usar, mas para o local onde a gente vai imprimir ou até mesmo em casa. Porque o texto já é redimensionado de acordo com o papel, de acordo com a folha, com os tamanhos. Ok? Então, o tamanho a gente não vai mudar, vai deixar como folha 4 mesmo. A gente não vai fazer impressão, mas é o mais comum de ser utilizado em trabalho, em outros locais. Caso contrário, é só clicar no tamanho e mudar. As colunas, nós vimos na última aula como utilizar. Primeiro a gente seleciona o texto e depois efetua a quebra de colunas. 2, uma coluna, que é o texto normal, 3 colunas, à esquerda ou à direita. E ele dá para a gente também mais alternativas de quantidades. Clicando aqui em mais colunas. Geralmente, ó, se eu colocar aqui 89 colunas, ele não vai deixar. O número de colunas deve estar entre 1 e 45. Então, a gente pode colocar no máximo somente 45 colunas no nosso texto. Não pode passar disso. Ó, se eu coloco menos, ele divide. Além disso, ele tem a alternativa aqui do espaçamento de cada uma das colunas, da largura e da altura de cada uma delas, de acordo com o que a gente precisar. 2 colunas, 3 colunas, até 4 colunas, ele vai mudando aqui os valores para a gente. Se a página tiver com orientação paisagem, por exemplo, vai caber um pouquinho mais de texto na horizontal. Então, ele vai redefinindo esses tamanhos também, de acordo com a orientação da página. Se está retrato, se está paisagem, ou se está de outra forma. Vou dar aqui um cancelar, porque não fizemos nenhuma alteração. E abaixo de quebras, do ladinho de colunas, né? Nós temos um número de linhas. Aqui, no número de linhas, ele coloca a quantidade de linhas que foram utilizadas para a criação deste documento. Perdão. Então, aqui, ó, se eu clico, ele me fala. Esta linha está no número 35, 34, 40. Até no sumário ele coloca. E nas linhas vazias também. Ó. Só do sumário que não, porque o sumário é automático, né? Ele não colocou. Tem de cada seção. Parágrafo atual. E nenhum, que é o que nós usamos geralmente. Depois disso, vem a infinização. Aqui em infinização, no Word e em outros programas no geral, não vem marcado, vem escrito nenhum. Por quê? Quando o hífen, a alternativa de infinização está desmarcada, acontece o seguinte: as palavras que não terminam naquela linha pulam para baixo juntas. Não tem separação.
Então, parece que é algo concreto, não tem divisões. Não fica aparecendo aquele risquinho, aquele tracinho do lado, que muitas vezes muita gente não gosta. Mas tem como a gente adicionar. Assim que a gente adiciona, ele sai colocando os tracinhos e reorganiza o parágrafo de acordo com as palavras que não conseguiram dar continuidade, né? Na mesma linha. Tem hifenização manual. Eu posso ir adicionando o hífen de acordo com o que eu ver que precisa de hífen. O automático e o opções de hifenização. Aqui em opções, ele tem hifenizar o documento automaticamente, hifenizar maiúsculas, zona de hifenização, limitar hífens executivos a, e aí manual, ok, e cancelar. Vou dar um cancelar, não vamos mudar nada. E vou colocar aqui voltar para o nenhum, a hifenização. Próxima parte aqui do menu layout da página é muito interessante. É onde nós temos, por exemplo, as marcas d'água. A marca d'água é aquele itemzinho que aparece no fundo de uma página. Eu vou subir aqui e vou ficar aqui no sumário. Por exemplo, Megabit, ou a logo da Megabit, e assim em diante. Vou clicar em marca d'água e nós temos algumas alternativas de marca d'água para serem adicionadas. Exemplos de como vai ficar, né? Que é mais tombado ao centro. Não vou escolher nenhum desses que estão aqui. Vou clicar em personalizar marca d'água. Vou esperar um pouquinho. Professor, o meu não tem essa marca d'água. Vai até o menu design, se eu não me engano. Tem um íconezinho dessa letrinha A. A letrinha A tá escrito fontes. Ah, espera aí que eu achei. Então, beleza. É só clicar nela e personalizar marca d'água. Prontinho, obrigada. Nada. Vou marcar a alternativa de marca d'água de texto. Dá para colocar de imagem também, a gente vai colocar depois para vocês verem. E aqui nós temos amostra, fonte, automático, idioma. Onde está escrito amostra, que é no caso do texto, eu vou apagar e vou colocar um Word. A fonte, vocês podem escolher a fonte a gosto de vocês. Ou pode deixar essa mesmo, não tem problema.
tamanho, ele vem no automático, mas a gente pode tanto aumentar quanto diminuir. Como a gente ainda não viu, vamos esperar, não vamos mudar aqui. E o cor? Aqui no cor, eu indico para vocês usarem uma cor bem clarinha. Porque para não ficar muito chamativo e tomar a cor do texto. Não dá para visualizar a cor do texto, por exemplo. Então, sempre uma cor bem clarinha. Em layout, tem como vocês escolherem diagonal e horizontal. É só clicar em cima, clica em aplicar. Feito isso, ó, o meu tá muito claro, não sei se tá dando para vocês verem, provavelmente não. Eu consigo ver, mas tá muito clarinho. Então, eu vou escurecer um pouquinho essa cor. Agora sim. Professor, o meu não deu nada. Eu cliquei em aplicar, aí só aparece fechar e fica negociado. A página continua do mesmo jeito. Você colocou o texto e marcou aqui, ó, marca d'água de texto. Sim, Colocou o nome no Word. coloquei. Deixa eu... Dá um ok, então. Pra ver se vai aparecer pra você. Deu um ok? Agora eu Fecha. consigo. Beleza. Agora eu Às consigo vezes é ver porque tá todos. muito clarinho. É, eu troquei a cor. Ok. Então ele vai aparecer em todo Ai, lugar. Mayra, eu coloquei na página errada. Não tem problema não, ele vai em todos. Até na página da capa. Ele aparece. Ah, tá. Vi aqui. Obrigada. Por nada. Aí a gente vai fazer o seguinte. Tem como colocarmos cor também aqui no marca d'água. Só isso mesmo que a gente faz. Podemos adicionar cor da página. Não é muito usado, mas pode ser adicionado. Ó, cores diferentes. Escolheu, clica e ele já vai automaticamente, só de passar o cursor já fica também. E por último, para a gente finalizar essa parte aqui do layout, a gente vai vir em bordas. Aonde, professora? Bordas. Bordas da página. Ah, tá, obrigada.
E aqui, em bordas da página, tem nenhuma, caixa, sombra, 3D e outra. Tem estilos, cor, largura e arte. Vou clicar aqui no caixa. E ó, nós temos vários estilos. Pontilhado, dupla linha, linha tripla, linha dupla, só que uma mais grossa que a outra, por dentro e por fora, linha tripla, dupla meio e assim vai. Tem linha zigue-zague, zigue-zague dupla, listras, barras, barra gradiente e normal, que é linha mesmo. Embaixo tem as cores, né? A gente pode escolher a cor que deseja. Tem também largura. Às vezes você quer uma linha um pouquinho mais larga, um pouquinho mais chamativa. E por último, tem algo que a gente também não costuma utilizar muito. Não é algo que a gente vê sempre, principalmente em trabalho de escola, em faculdade e empresas. A gente praticamente quase nunca vê bordas, né? Mas quando tem, é uma borda mais simples. Por quê? Aqui nas artes, nós temos todos os tipos de arte possível, diferentes, interessantes também, né? Não são artes feias. Ó, se vocês quiserem dar um ok para visualizar, pode. Mas geralmente a gente não usa. Ó, Mayra, pra tirar eu fico. Como é que eu faço? é só a gente voltar em bordas e nenhum. Ah, tá. Tem opção. Entendi. Obrigada. Então, vários estilos aqui em homenagem ao Natal. Uma árvore. Morcegos. Tem vários e vários estilos diferentes. Pronto. A gente não vai ver todas, né? São muitas, são várias. Então a gente fica aqui até
a próxima aula, só vendo estilos de borda. Vou clicar em nenhum e vou colocar a borda no estilo caixa mesmo, no estilo simples. Damos um OK e é adicionado a bordinha. Como eu tinha dito antes, a borda não respeita a margem, mas o texto continua respeitando a margenzinha. Beleza? O texto continua lá com o tamanho que vocês tiverem colocado da margem, todo bonitinho. Feito isso, a gente vai voltar até o menu Inserir. E algo que nós ainda não inserimos, não adicionamos nas nossas páginas foram cabeçalho e rodapé ou número da página. O cabeçalho e o rodapé, eles são super interessantes, porque é onde nós podemos estar adicionando informações, onde eu posso estar adicionando, por exemplo, o nome da matéria, o meu nome, o número da página, ou o nome do professor, o tipo de trabalho e várias outras informações. Então, aqui no menu Inserir, mais ou menos ao centro aqui, nós temos cabeçalho e rodapé, junto com o número de página. Mayra, peraí, eu não entendi. Você tá em layout da página, agora você tá em inserir. Isso, mudei para inserir, para a gente colocar um cabeçalho e rodapé. Ah, tá bom. Eu fiquei na dúvida nisso, na atividade que a gente fez na sexta-feira. Não, beleza. Aí fazendo, se você tiver alguma dúvida ainda, é só perguntar. Vou clicar aqui em cabeçalho. Uma pergunta assim que muita gente tem quando a gente fala de cabeçalho e rodapé. Eu preciso obrigatoriamente, para colocar o número da página, adicionar um cabeçalho e um rodapé? Não. Se você quer somente o número da página, tem só o número da página aqui. Se vocês querem somente uma informação no topo, pode colocar só o cabeçalho. Ou quer o número da página de uma forma mais estilizada, mais bonita, elegante, pode colocar o rodapé ou os dois, cabeçalho e rodapé. Número de página não cabe junto com o rodapé, beleza? Nem com o cabeçalho. Ou é um ou é outro. Não dá para colocar os três juntos, não rola. Só dá para colocar cabeçalho e rodapé junto. Então, vou clicar aqui em cabeçalho. E cada cabeçalho que nós temos aqui, ele representa, ele tem como base, né, um rodapé para ele junto. Então, podem escolher um estilo. E olha o nome dele aqui, ó, exposição ou contraste de página, par, grade, e assim vai. E clica. E vamos digitar aqui módulo, um Word e o nome de vocês. E do outro lado, no meu caso, tem aqui a data. Então, eu vou clicar na data de hoje.
Para sair do cabeçalho, Mara, como você fez para colocar a data? o que eu só cliquei do lado na setinha e cliquei aqui em hoje. Mas se o de vocês não tiver, não precisa colocar. Ah, tá. É porque eu escolhi cabeçalho e seção 1 igual a você, só que o meu não tem essa opção de pôr a data. Então eu vou olhar um outro aqui. Como é que eu faço para voltar? Pode clicar aqui em cabeçalho no cantinho mesmo, que abriu no modo design do cabeçalho. O que eu escolhi, o nome dele é exposição. Exposição. Isso. Ah, tá, achei. Aí o meu apareceu aqui, ó. Erro, nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento. Então, deve ter outro com um estilo parecido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Professora, sua tela tá travada para mim. Eu vou parar de transmitir e transmitir de novo. Aí, beleza? Voltou? Voltou, obrigada. Tem esse daqui, Mariana, que tem o nome de anual. Não sei se tem no seu. Ele tem o título e do lado, em vez da data completa, tem o ano. Eu consegui, eu entrei foi nesse mesmo. Beleza. O mais parecido que eu achei. Obrigada. Por nada. Precisando também, vocês podem fazer o seguinte. Tem um aqui, inicial. Eu acho que esse é base para todos. Tem o nome de em branco, 3 colunas, que é todos texto. Então, se vocês quiserem ou precisarem de um dia colocar o nome do trabalho e do outro lado a data, pode colocar usando esses aqui. Só que aí a gente usa a data e hora do próprio Word no menu inserir. Para sair aqui do cabeçalho, ou a gente pode clicar em fechar cabeçalho e rodapé, ou dar 2 cliques no documento, que ele fecha e fica assim, meio parecendo meio transparente. Outra coisa que dá para fazer é adicionar imagem também. Como assim? Eu vou abrir aqui o meu de novo e vou pegar uma imagem da Megabit, a logo da Megabit. Vamos ver se eu acho aqui. Tem aqui. A gente só tem que tomar cuidado para não ficar enorme, né? Muito grande. Pra gente colocar esse também, Mayra? Não precisa não. A gente vai, eu vou tirar depois, só pra gente ver que dá para colocar. Então, se vocês precisarem e quiserem, dá para colocar aqui também no cabeçalho. Passando para o rodapé, vou vir em inserir. Rodapé ao lado. No rodapé a gente tem os pares, né? Se caso vocês não quiserem utilizar o par que é fornecido, não é obrigatório, pode pegar um mais simples, por exemplo.
professora, Sim, como é que eu vou lá naquela parte que tá escrito rodapé mesmo? isso. Inserir rodapé. Ah, tá. Obrigada. Ô, Mayra, aqui não tem aquela opção que só deixa o número da página, não? Tem sim. Ao invés da gente usar o rodapé, então, a gente pode vir aqui, vou clicar em remover e escolher só a alternativa de número da página. E aqui você escolhe se você quer no início, junto com o cabeçalho, no fim. Ele te dá alguns exemplos também de como podem vir. E prontinho. Ele mostra também só o número da página. Algo que ele coloca automático, vocês não precisam se preocupar colocando. Vou só consertar minha tabela. Ô, professora, Sim, sabe as atividades que a senhora manda uhum, toda quinta-feira? sim. As minhas estão sendo entregues? Olha, eu posso dar uma olhada aqui. Eu vi uma, eu não lembro. Deixa eu ver. É porque eu tô olhando aqui agora algumas pastas que eu tenho no computador e elas não estão aparecendo pra mim. Aí eu não sei se foi enviada certo, entendeu? Eu tô com medo de eu ter feito alguma coisa errada, ter perdido elas ou não ter mandado. Eu vou verificar. Tá bom, obrigada.
Você quer que verifique alguma para você, Mariana? Ou tá tranquila? A gente só teve duas por enquanto. Ó, a atividade 1 está mostrando que o seu está pendente. Jamile. Sim. E na atividade 2 também, está pendente. As duas que a senhora enviou até hoje tá pendente, então? Uhum. As duas, ó. Essa aqui, No caso, se pendente. entregar ela agora não dá, né? Não dá. Porque foi fora do atraso. A gente perde um pouquinho de pontos, mas a gente ainda aceita. Ah, sim. Vou fazer e vou enviar então para não perder todos os pontos, né? Isso. E aí, Tá bom. qualquer coisa, se você precisar de ajuda para enviar para cá, só você entrar no plantão que eu te ajudo. Tá bom. Obrigada. Então, beleza. Adicionamos o número da página, adicionamos margem. Já conseguimos fazer algumas formatações que são importantes. No menu layout da página também. Se a gente der um Ctrl P agora, que é o atalho para impressão, Ctrl P, não é necessário imprimir, a gente só vai ver como vai ficar interessante a nossa impressão, ó, de todas as páginas. Página 1, página 2, até a última. Vou voltar aqui para a página inicial. É só clicar em página inicial. E a gente vai fazer o seguinte, na primeira página, que é a nossa capa, nós não podemos ter cabeçalho e rodapé. Então, vou dar 2 cliques aqui sobre o cabeçalho, onde está escrito módulo Word, tracinho o nome de vocês. E aqui na parte superior vai abrir o designer, né? Eu vou alterar e colocar a primeira página. Ô, Mayra, desculpa te interromper, mas eu queria tirar uma dúvida. Qual que é o atalho para poder imprimir? É o Ctrl P. Ah, Ctrl P. Tô apertando aqui Ctrl C. Lembrei que o Ctrl C é de copiar e colar. Aí tô aqui. É o Ctrl P. E para remover aqui o nosso cabeçalho, da primeira página, que é a capa. Se não for a capa, não tem problema, mas quando é capa, principalmente a BNT, não se tem cabeçalho e rodapé. Em documentos de empresa também não. 2 cliques sobre o módulo Word, que é o cabeçalho. E aqui na parte superior, a gente coloca a primeira página diferente, que ele já remove da primeira página. Lembrando que é a capa e o Word entende isso. O número da página também foi retirado. Então, a gente não precisa fazer isso 2 vezes. Ó, no restante, continua. Página 2,
página 3, 4, só na primeira que não tem. Essa é a forma correta da gente fazer, não adicionar. Vamos lembrar aqui da revisão ortográfica, né? Na revisão ortográfica, eu vou pegar aqui no menu revisão, na verdade, vou clicar aqui em uma parte do texto. Além da ortografia e gramática que nós conhecemos, né, com o atalho F7 e utilizamos bastante, temos pesquisa, dicionário de sinônimos, contar palavras, traduzir, idioma e comentário. O comentário é algo que a gente tem muito presente e vê bastante no módulo de Excel. Acho que só a Jamile que não fez ainda, né? A Mariana chegou a fazer. Você lembra, Mariana, dos comentários do Excel? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Eu tenho anotado, mas não lembro assim de cor, assim não. Uhum. Então, Não, os comentários... fiz não. Ah, não, fiz sim. Não, qual parte que você tá falando, professora? Não, Excel você não chegou a fazer ainda, a gente vai fazer depois. Eu não fiz não. É que eu É, confundi Maria... Com Axis, né? Não, é que a Mariana era de outra turma, aí ela fez. Entendi. Então, esse comentário é bem parecido com o comentário do Excel, ele é super amplo. A forma de colocar ele é um pouquinho diferente. Então, vai servir como exemplo para a gente em vários módulos. Vou clicar aqui no finalzinho da minha primeira linha do texto. Vou clicar em novo comentário. Ele selecionou aqui uma palavra qualquer. A gente pode selecionar outra, por exemplo, 13%. Dou um Ctrl Z. Seleciona aqui o 13%. Ah, tá, lembrei. Só que lá fica uma caixinha, né? Isso mesmo. Fica uma caixinha com, às vezes, o nosso nome ou a escrita que a gente colocar. Aham, eu lembro. E aqui, onde está escrito MEI e comentário, a gente vai colocar um comentário. Por exemplo, taxa de desemprego no Brasil. Feito isso, ele abre do lado aqui uma barrinha ó, em todos os documentos. Não é continuidade da página, beleza? Só para ficar o comentário. E aí, quando a gente sai, a gente clica fora, ele continua aqui, né? Comentando sobre uma parte do texto. Então, por exemplo, eu estou estudando pelo Word para a prova de matemática e eu quero colocar um comentário sobre aquele cálculo que eu fiz. Então, eu seleciono o cálculo, coloco o comentário e digito a informação que eu precisar. Os comentários, eles são importantes para isso. Eles ajudam nisso. Ou então, estou estudando inglês e eu quero colocar um comentário numa palavra específica que eu quero lembrar, que eu preciso e que eu sempre esqueço. E sempre quero voltar nela para até memorizar. Coloca um comentário, coloca ali o significado, um tipo de frase e assim vai. Então dá para a gente usar o comentário em várias
alternar em várias ferramentas, né? Várias formas aí de estar utilizando o comentário no Word. Não gostei do comentário, quero remover, achei que ficou meio estranho, atrapalhou o meu documento aqui. Como que eu faço para tirar? Clico em cima do comentário só para selecionar e clico no excluir. Direto aqui, ó, na parte de cima do excluir, rapidinho exclui. Pronto, já foi. O documento voltou ao normal. O contar palavras também é super interessante. Lá na escola a gente usava bastante, já tem um tempinho que a gente não usa esse método mais, mas quando a gente vai treinar digitação, a gente faz o seguinte, pega algumas palavras ou um conjunto de letras para ir digitando e treinando a digitação. No final, tem que dar 140 caracteres. E era a partir do contar palavras que a gente fazia isso. Hoje em dia a gente usa um outro programinha que é mais animado, mais interativo. Mas o contar palavras continua interessante. Só de clicar nele, ele traz para vocês informações como em qual página, quantas páginas, no caso, a gente tem, quantas palavras, caracteres sem espaço e caracteres com espaço, parágrafos e linhas que nós temos neste documento. Vou fechar. Além disso, temos também aqui o idioma. É aqui no idioma, nessa parte, que a gente consegue modificar o idioma do Word. A gente não vai fazer isso, depois vai ficar perdido, né? Com o inglês, o japonês, o Word todo bagunçado. Mas, por exemplo, quero digitar um texto em inglês e tá tudo me dando errado, tudo mostrando que está errado. Como que eu faço para isso não acontecer? Utilizando aqui a questão do idioma ou do traduzir. No caso, o traduzir é só para você saber o que está escrito ali naquelas palavras que estão em inglês, por exemplo. O idioma é mais para você mudar quando for digitar um texto em língua diferente, em um idioma diferente. Dá para estar utilizando ele. Outra ferramenta interessante é o comparar. Se eu clico aqui no comparar, na primeira ferramenta, comparar mesmo, ele me dá essa caixinha aqui, escrito documento original e documento revisado, por exemplo. Vou clicar aqui e vou procurar. Clique em procurar. Ou se eu encontrar, é só clicar nela. Por exemplo, a taxa de desemprego no Brasil. Vou fazer o seguinte, eu vou cancelar e vou salvar este documento aqui com outro nome. Vamos fazer isso também para a gente ter uma comparação. A gente vai salvar como? Arquivo, salvar como. Onde é que você tinha clicado, Mayra? Em comparar, nesta ferramentazinha aqui, ó. São duas folhinhas. Uma Entendi. frente. Aqui Obrigada.
comparar, a gente vai salvar. Vai salvar como? Vou colocar aqui taxa de desemprego. Só. Não vou colocar taxa de desemprego no Brasil. E vou salvar normal. Feito isso, assim que vocês tiverem salvo, a gente vai começar a comparar a taxa de desemprego no Brasil com taxa de desemprego, os dois documentos. O que ele vai fazer? Ele vai comparar o documento antigo, não tinha formatação, só tinha o texto, não tinha imagem, gráfico, smart art, cabeçalho, tudo que tem agora. Então, ele vai comparar as informações que tem no texto e que não tem no texto 2, ou vice-versa. Isso é muito interessante quando a gente tem currículo. Eu quero comparar ou eu quero combinar a versão do meu currículo anterior com o meu currículo atual. Para eu não precisar fazer tudo de novo. Fazer isso. Atualizar. Agora eu tenho mais cursos. Agora eu já tenho experiência profissional. Agora eu já sei fazer tal coisa. Ou eu quero trabalhar em tal área. E assim vai. Então, vou clicar em comparar. Comparar de novo. E vou clicar aqui em a taxa de desemprego no Brasil, de um lado, e aqui. Vou clicar em procurar. E clicar na taxa de desemprego. Abrir. Vou clicar aqui em mais. Vou dar um OK. No mais, não tem muitas alterações para fazer. Vou esperar. E aqui ele está comparando, ó, a formatação, né? Tudo que eu tenho em um, aqui do lado, o que foi inserido, o que foi excluído, o que foi formatado, comparando um com o outro. Se eu coloquei caixa de texto, se eu coloquei rodapé. Sempre comparando um. Mas tem que ser de outro documento, né, Mayra? Isso. Por exemplo, tem que ter um documento que tenha a formatação toda feita, atual, com o que não tem a formatação ainda. Como, por exemplo, o que a gente fez na aula 2, ele só estava com o texto. A gente não tinha formatado muita coisa. O que a gente fez agora já está mais completo. Entendi. Dá para vocês fazerem também usando os currículos, né? Como eu citei antes. Em vez de só comparar, a gente comparar e unir eles. Então, aqui ele fala, ó, resumo, 17 revisões, inserções 8, exclusões 4, movimentações 0
E formatações 5. E comentários 0. Porque a gente apagou o comentário, né? Ele me dá todas as informações aqui sobre o que eu fiz e que eu deixei de fazer. Vou fechar. E ele coloca aqui do lado tudo que eu fiz, a formatação, tudo que foi adicionado, tá aqui no cantinho do lado com comentários. Então, outra ferramenta que é legal para a gente estar trabalhando também. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre esta abinha de correspondências. Aqui em correspondências nós temos algo bem interessante e que é muito usado em empresas. Mala direta, etiquetas, envelopes. Se vocês forem fazer o curso de administração, vocês vão precisar trabalhar com essas ferramentas que estão aqui. E bastante com o Word, principalmente. Excel também é muito utilizado. Em praticamente tudo que a gente trabalha com administração, a gente precisa do Excel. Eles são super importantes. Então, a gente vai estar bastante focado nesta partezinha de correspondências. Não vamos mais usar este documento. Então, a gente pode só clicar aqui no íconezinho de salvar. Não precisa fazer muitas alterações. Só clica aqui em salvar. Okay? Colocamos um nome diferente. No mais, é isso, meninas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar. Se não tiverem, uma boa tarde para vocês. Até a próxima aula. E até mais. Tchau, professora. Tchau, Mayra. Até a próxima aula. Tchauzinho, até.